Fala galera aí do primeiro ano da Escola Brito Elias, né? As turmas 1001 e 1002. Vamos mantendo, né, nossa conversa por aqui, por meio das aulas online, né? Isso é muito importante. E vamos começar a falar dos assuntos sem perdermos tempo, né? Eu estou aqui com os slides, né, que o governo do estado do Pernambuco, né, disponibilizou para a gente. Isso é muito bom porque a gente vai ver nas nossas matérias, revisando as matérias e, dependendo do tempo que durar essa quarentena, até vermos matérias novas e diferenciadas, né? Agora vamos lá, vamos começar falando aqui sobre a questão de língua, linguagem, comunicação, os assuntos que a gente começou a falar e tratar em sala de aula. Lembra do que eu falei para vocês? Língua diferente de linguagem, guardem isso, língua diferente de linguagem. Língua diferente de linguagem, mais uma vez, língua diferente de linguagem. Então, vamos começar a falar a respeito da linguagem, né? Nós falamos que a linguagem é toda forma de comunicação e interação. Então, tudo que você utilizar para poder se comunicar, passar uma mensagem, ser entendido e interagir com o público, tá bom? Você está ali tendo uma forma de linguagem. Para ficar mais bonito, nós podemos olhar aqui, ó, um sistema de signos, de sinais, de símbolos, que permitem construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens, gestos e etc, né? Então nós temos diferentes tipos de linguagens no nosso dia a dia. A dança é um tipo de linguagem, a pintura é um tipo de linguagem, o cinema é um tipo de linguagem, né? A música é um tipo de linguagem, os sistemas gestuais, os gestos, as interpretações são todos tipos de linguagem. Nós aprendemos que nós temos 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, que nós utilizamos as palavras, a não verbal, que nós não utilizamos as palavras, e a linguagem mista, que é, no caso, a mistura das duas, da verbal com a não verbal. Perfeito? Nós temos também a literatura, que é uma forma de linguagem, uma forma de informar, de fazer com que as palavras também ganhem novos significados e novos sentidos, né? Então tudo isso é muito importante. A música também é uma forma de linguagem também. A música, ela irradia, ela trabalha com sentimentos, com as emoções. Perfeito? O teatro é uma forma de você se expressar também, passar comunicação através das interpretações, dos gestos, das expressões corporais, né? O teatro encena o verbal, o visual e o sonoro. Olha que quanto assunto amplo com relação à linguagem. O cinema é uma forma também de linguagem, porque o cinema, ele movimenta, as interpretações passam mensagens pra gente, né? Perfeito? A pintura é uma forma de linguagem também. Cada pintura tem sua ideia, sua mensagem, sua interpretação, né? A pintura, ela imprime, perfeito? Fotografias e desenhos também são uma forma de linguagem. Nesse caso aqui, só para listar para vocês um exemplo, nós temos um exemplo aqui de linguagem não verbal. Você trabalha com a imagem, com o desenho, com a fotografia, perfeito? Sem a utilização das palavras. Então nós temos aqui um exemplo de linguagem não verbal. A fotografia, ela flagra. Perfeito? A charge também pode ser um exemplo também de linguagem, os cartoons, as tirinhas em geral. As placas de trânsito, muitas delas são exemplos de linguagens não verbal, outras de linguagem verbal e outras até de linguagem mista, porque cada placa emite uma mensagem, passa uma mensagem para a gente. Perfeito? E língua? O que a gente pode falar a respeito da língua? Língua é um conjunto de sinais, sons e regras que nós utilizamos, que uma comunidade determinada utiliza para expressar comunicação. Ou seja, para você aprender uma língua, você precisa conhecer os sinais, os símbolos, os signos daquela língua. Em segundo lugar, os sons que esses signos produzem, que esses símbolos produzem, que essas letras produzem. E em terceiro lugar, quando você vai aprender uma língua, você precisa conhecer as regras dessa língua. Nós vimos em sala de aula como é que variam essas regras do espanhol para o português, do espanhol para o inglês, do inglês para o francês e por aí vai, porque cada língua tem o seu conjunto de regras. É um código formado por palavras e leis combinatórias, ou seja, que são as regras por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Perfeito? Falamos a respeito também da variação da língua. Toda língua varia, independente de qual seja ela. Vamos usar como, né, vamos pegar como exemplo a nossa língua, a língua portuguesa. Ela vai sofrer variações. E alguns fatores são muito importantes nessa variação da língua. Primeiro fator é a região geográfica. A língua, ela varia, ela muda, ela se transforma de região para região. Basta você ver a língua portuguesa utilizada em Portugal e a língua portuguesa utilizada no Brasil. Né, os dialetos, né, que são as variações regionais da língua. E pode pegar um exemplo dentro do próprio Brasil, como é que a língua varia dentro do nosso próprio país. Né? Nós falamos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro é tangerina, no Nordeste é mexerica, aqui no Rio de Janeiro é jogar bola, no Sul é jogar pelota. Então olha quantas variações tem de região para região, tanto na pronúncia quanto no significado das palavras, perfeito? A língua também varia de acordo com o sexo, de sexo masculino para sexo feminino. As mulheres utilizam muito mais os superlativos e o diminutivo.
Lembra do que nós comentamos? Enquanto que os homens utilizam muito mais o grau normal e também as palavras no aumentativo. A língua varia também de idade para idade. Né, com relação à faixa etária, é só você colocar um jovem, né, um menino de 8 anos para conversar com um senhor de 80 anos. Né, como é que as palavras vão variar, aquele senhor ou senhora de 80 anos vai utilizar às vezes palavras que não estão nem em uso, gírias da época dele ou da época dela. Também varia de acordo com a escolaridade, com a classe social, com o acesso ao ensino. Nós temos ainda no nosso país muitas crianças, muitos pré-adolescentes e adolescentes que nunca acessaram a escola, então não conhecem as regras básicas da gramática. Então eles vão fazer uso da língua de uma forma em que não vão respeitar muitas vezes essas regras gramaticais. E a gente precisa compreender essa questão também quando estamos numa conversa com essas pessoas. Por exemplo, se você vai conversar, bater um papo com um grupo de crianças ou de jovens que nunca teve acesso à educação, você tem que tomar cuidado com o tipo de linguagem que você vai utilizar ali. Né? Você não vai utilizar ali a norma culta, a norma de maior prestígio social, porque senão muita gente não vai te entender ou não vai conseguir passar a mensagem que você quer para aquele grupo de pessoas. Então, o melhor falante é aquele que sabe utilizar a língua nas suas mais diferentes variações. Ele respeita o momento, né? Ele sabe o momento de ser formal e o momento de ser informal. Algumas situações vão exigir que você seja formal ou até formalíssimo. Outras situações você pode tranquilamente ser informal e até utilizar a língua informal para poder ser entendido. De acordo com as profissões, o grau de formalidade do contexto. Então, todos esses aqui são fatores que ajudam na mudança de uma língua. Né? Falamos dos tipos de linguagem, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? A linguagem e diversidade linguística, por exemplo, alguns tópicos que são importantes a gente comentar aqui. Nenhuma língua é homogênea, ou seja, nenhuma língua é igual. A língua está muito ligada à questão cultural também. Então, aprenda isso. Por mais que nós tenhamos a mesma língua, falada por diversos países, ela também vai encontrar variações e mudanças em cada setor, em cada área em que ela é falada, em que ela é realizada, em que ela é escrita. Cada variedade de uma língua é resultado das peculiaridades das experiências históricas do grupo que a fala. É claro, né? Cada lugar tem sua cultura, tem a sua maneira de tratar a língua. Nós temos os três, do ponto de vista exclusivamente linguístico, todas as variedades de uma língua se equivalem e não há como diferenciá-las em termos de melhor ou pior, de certa ou errada. O que ele está querendo dizer aqui pra gente? Que não tem como você qualificar a questão do seguinte, por exemplo, esse tipo de língua ou de variação que você está utilizando agora é errado. O que a linguística trabalha para a gente é a seguinte questão, de que nessa questão da variação da língua não existe conceito de certo ou errado. O melhor conceito seria o conceito de adequado e inadequado, que nós falamos aqui. Quais momentos em que você deve ser formal e quais momentos que você deve ser informal. Tá bom? As línguas elas mudam constantemente com relação ao tempo. O melhor exemplo disso é a palavra você. Né? No século XVIII, né, era o vós mercê, passou a ser o vossa mercê. Ou melhor, começamos com vossa mercê, passou a ser o vós mercê, o você. E hoje no século XXI, para pessoas que falam rápido como eu, já falam C. Né? Cê, ei, você vai ao cinema hoje? Ei, você tá onde? Perfeito? Então, para você ver como é que a língua ela vai sofrendo variações de acordo com o tempo. A língua ela reflete as diferenças socioeconômicas e culturais. Isso é fato e nós já comentamos aqui também. Perfeito? Então vamos lá. Não há lei contra o preconceito linguístico. Falamos isso em sala de aula. Existe a questão do preconceito linguístico, sim, né, de muitas pessoas às vezes desqualificarem determinados dialetos, a fala de determinados lugares. Né, o que nós falamos em sala de aula, o paulista tem o costume de puxar mais o S, o carioca tem o costume de puxar mais o X. Né, e há esse preconceito, o paulista fala mais errado que o carioca, o nordestino fala mais errado que o carioca e por aí vai. Não. A gente precisa respeitar, né, essa variação que existe dos falares e do tratamento da língua portuguesa nas suas mais diferentes regiões. Quem está mais certo? Quem está mais errado? Ninguém. A questão é que existem essas variações e a gente precisa aceitar essas variações sem tratá-las como um preconceito. Perfeito? Então vamos lá. Existe também, né, a escrita na internet. Na internet você, dependendo do que você está utilizando, o meio que você está utilizando na internet, você pode utilizar a questão formal ou informal. Você pode escrever, de repente, se você está escrevendo para um colega, para um parente, para uma pessoa próxima, um conhecido, uma pessoa com quem você tem intimidade, escrever como você fala, escrever utilizando abreviações, escrever até de maneira errada,
de acordo com a norma culta, ok. Mas também quando você estiver passando um e-mail para uma determinada pessoa, para um chefe seu, para uma pessoa que não é tão próxima assim, para um coordenador, ou de repente fazendo uma prova online, você sabe que ali você vai ter que privilegiar a norma culta. Respeitar as regras da língua portuguesa, sua pontuação, sua ortografia, a maneira correta de se escrever aquela determinada palavra. Perfeito? Então, quando nós falamos de língua e de linguagem, nós temos que falar de comunicação e de interação, porque é o objetivo dela. A linguagem só existe quando houver uma comunicação, uma mensagem e uma interação. Perfeito? A comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas, utilizando a linguagem, sendo esta verbal, não verbal ou até mista. E aí a gente entra no conceito de interlocutores, pessoal. Vamos lá. Vai pegando aí os conceitos, vai amarrando tudinho, porque tudo isso é muito importante. O que são os interlocutores? São as pessoas que participam do processo de interação e de comunicação. Por isso que nós temos duas definições para isso. O locutor, que é aquele que produz a mensagem. Nesse momento eu estou sendo locutor porque estou produzindo a mensagem, emitindo uma mensagem para você agora nesse instante. E o locutário, ou os locutários, que são aqueles que recebem a mensagem. Que nesse caso, os locutários, neste exato momento, estão sendo vocês aí, que estão do outro lado da tela. Perfeito? Então esse é o conceito de interlocutores. Código é um conjunto de sinais utilizados para a comunicação. Quando você lembrar de código, por exemplo, lembra daquele camarada que fica na pista do aeroporto, né, orientando o piloto, né, para sair com o avião, para parar o avião, estacionar o avião. Vê que ele não fala nada com o piloto, ele só utiliza o quê? Códigos. Ele não utiliza a palavra falada, né, e nem escrita, ele vai utilizar códigos. Então, aqueles códigos ali, né, são sinais que ele utiliza para estabelecer comunicação com o piloto na cabine do avião. A língua também é um exemplo de código verbal. Por quê? Se código é um conjunto de sinais e a língua é formada por um conjunto de sinais que são as letras ou os símbolos, ora, então a língua é também um exemplo de código e de código verbal, porque trabalha com a escrita, tá bom? Nesse caso, ok? Então, vamos lá. Idiomas são normas linguísticas coletivas, nacionais. O dialeto, esse é um conceito importante que você precisa guardar e gravar com você. O dialeto são as variações que existem na língua de região para região. Por isso que dentro de uma mesma língua existem vários dialetos. Por exemplo, no Brasil utilizamos a língua portuguesa. Dentro da língua portuguesa, aqui no Brasil, nós temos diversos dialetos. O dialeto carioca, o dialeto paulista, o dialeto mineiro, o dialeto do interior, o dialeto urbano, o dialeto do norte. Por quê? Porque como a língua ela vai variando de estado para estado e de região para região, é a mesma língua, mas com diferentes dialetos. Perfeito? Os registros são as variações de acordo com o grau de formalismo na situação, ou modo de expressão, sintonia entre os interlocutores. Então, quando a gente for falar de registros, é a questão de ser formal ou informal. É o grau de formalidade ou grau de informalidade da língua. Perfeito? E aí, vamos lá. Qual é a grande diferença entre a língua falada e a língua escrita? Existem algumas diferenças? Sim, existem. Por exemplo, a fala é um discurso individual. Eu posso convidar 10 alunos para falar sobre o mesmo assunto. Cada um vai ter a sua fala, porque a fala é pessoal, a fala é individual. A fala, muitas vezes, ela não é planejada. Porque, vê, apesar de eu ter pensado antes em produzir essa aula para vocês, mas eu estou produzindo o discurso aqui do que está me vindo à mente, à cabeça, ao cérebro nesse exato momento. Então, na escrita você tem o tempo de apagar, de voltar, né? Agora, na fala, não. Você, às vezes, vai pausar, você vai errar, você vai voltar com a sua fala, enquanto que na escrita você pode apagar, você pode planejar melhor antes de entregar o seu texto final. Enquanto que na fala não, ó, a gente vai continuando, vai falando, vai fluindo e o negócio vai acontecendo, né? A fala é muitas vezes incompleta, pouco elaborada, tem uma predominância de frases curtas, simples ou coordenadas, né? E pouco uso de passivos, ok? Já a escrita, ela pode ser planejada. Antes de você entregar um texto final a um professor, né, ao seu avaliador, ou uma prova, né, você pode planejar o que você está escrevendo, você pode pausar com mais facilidade, voltar, apagar. Ela é não fragmentária, ela é mais completa, ela é mais elaborada. A predominância de frases mais longas, mais complexas, você tem essa oportunidade, né, de fazer isso melhor dentro da escrita. Perfeito? Então, olha como é que existem essas diferenças da língua falada para a língua escrita.
Vamos continuar aqui, perfeito? Nós falamos sobre a questão de funções da linguagem. Se nós estamos falando de língua e de linguagem, que linguagem é toda a forma de comunicação e interação, a gente precisa guardar uma coisa muito importante também, as funções da linguagem. Toda linguagem tem uma função, tem um objetivo final, tem um destino final. E a gente vai falar melhor sobre isso no próximo vídeo. Falou? Muito obrigado, galera. Valeu!